pessoal, nesse vídeo a gente vai dar sequência ao nosso estudo de equação de segundo grau e a gente vai fazer duas questões juntos. Nesse caso, a primeira questão vai ser uma questão bem simples e a segunda vai ser uma questão um pouco mais elaborada. Na primeira, a gente pode fazer de um modo bem direto, certo? E a segunda vai requerer que a gente faça com o discriminante delta e a forma de achar a raiz. Então, vai ser um pouco mais elaborado, como eu já disse antes, certo? Então, vamos para a primeira questão. Ele está dizendo aí que o número inteiro positivo é tal que o produto do antecessor desse número pelo sucessor do número em questão é igual a 8, certo? Então, ele está perguntando qual é esse número. Como a gente não sabe que número é esse, a gente poderia chamar do que a gente bem entendesse, certo? Nesse caso, eu vou chamar esse número aí de x. X vai ser o número que a gente está buscando. E ele disse que o produto do antecessor pelo sucessor vai ser igual a 8. Então, se eu pegar o antecessor, que é x menos 1, e multiplicar pelo sucessor, que é x mais 1, o resultado disso aí tem que dar 8. Para a gente descobrir que número é esse, basicamente a gente só tem que resolver essa equação aqui, certo? Uma equação bem tranquila, como eu disse antes. Se você lembrar que isso aqui é o produto da soma pela subtração, você já sabe que isso aqui vai ficar igual a x ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado é igual a 1, dando igual a 1. Se não lembrar disso, não tem problema. Você pode fazer a distributiva, certo? X vezes x, por exemplo, dá x ao quadrado, x vezes 1 dá x, menos 1 vezes x dá menos x, e menos 1 vezes 1 dá menos 1, certo? E observe que você pode cancelar o x por menos x, então de fato você fica com x ao quadrado menos 1 dando igual a 8, como eu já tinha comentado antes. Esse menos 1, observe que ele está no lado esquerdo com sinal negativo, se você enviar para o lado direito ele vai ficar com sinal positivo, então vai ficar 8 que já estava lá, mais esse 1 que muda de sinal, x ao quadrado vai dar igual a 9. Então, as duas possíveis soluções para isso é o x dando igual a mais 3 ou menos 3, porque tanto menos 3 como mais 3 ao quadrado dá 9. Só que, repare o seguinte, a questão diz que esse número inteiro ele tem que ser positivo. Os dois resultados que a gente obteve para a equação eram x igual a menos 3, x igual a mais 3. Como tem que ser inteiro positivo, então o resultado na prática vai ser o mais 3. Então, resposta letra D de dados, certo? Essa questão é bem simples, então eu nem fiz sugestão para você resolver sozinho, é mais para dar uma lembrada, uma refrescada aí. Essa segunda questão, que vai ser um pouco mais elaborada aí nela, eu vou pedir para vocês irem tentando, né, resolver os passos dela ao longo do vídeo, dando pausas no vídeo, certo? Mas vamos iniciar essa questão lendo juntos. Ela diz o seguinte: um grupo de alunos do curso de mecânica decidiu comprar juntos um torno mecânico para montar uma oficina assim que se formasse. Aí ela diz que o valor de R$ 3.600 seria igualmente dividido por todos. Então ela continua: devido a alguns problemas financeiros, 8 alunos que estavam no grupo desistiram. E a parte que cada um do grupo deveria pagar aumentou R$ 75. Aí a questão finalmente pergunta: quantos alunos faziam parte do grupo inicialmente? Então, eu vou. Não sei que quantidade é essa, obviamente, é o que a questão pergunta. E como eu não sei que quantidade é essa, quantidade de alunos, né, que fazem parte do grupo inicialmente, como eu não sei que quantidade é essa, eu vou chamar essa quantidade de x. Pronto. Então, lá vai agora a minha primeira sugestão de pausa desse vídeo, certo? Que é a seguinte: eu vou pedir por gentileza para vocês tentarem resolver sozinhos, não resolver completamente a questão, mas montar a equação que descreve como é que você consegue achar esse x. Por exemplo, na questão anterior, a equação que a gente montou é essa: x menos 1 vezes x mais 1 igual a 8.
Então, eu queria que inicialmente você conseguisse montar a equação, por meio da qual, se a gente fizer a solução dela, a gente acha o valor de x, certo? Tenta fazer isso aí sozinho, pausando o vídeo agora, e já já a gente continua junto, certo? Beleza, vou continuar aqui, espero que vocês tenham conseguido. Se não obtiveram, sem problema, certo? A gente vai fazer aqui todo mundo junto. É o seguinte, a gente tem a seguinte situação. Inicialmente eu sei que tinha um grupo de X alunos que ia dividir essa quantidade de 3.600 igualmente, certo? Como a questão está dizendo. Então, igualmente, idealmente, eu pegaria esse 3.600 e dividiria pela quantidade inicial de alunos, que é x. E o resultado disso daria algo que eu também não sei quem é, por isso que eu vou chamar de uma segunda variável y. Então, cada aluno inicialmente pagaria y reais. Acontece que 8 alunos desistiram. E essa quantia de 3.600 vai ter que ser dividida agora por x menos 8, uma vez que 8 alunos desistiram. E quando isso aconteceu, quando 8 alunos desistiram, a quantia que cada um dos alunos vai ter que pagar, agora não vai ser só mais y, vai ser y mais 75, porque essa quantia aumentou em R$ 75. Tudo bem. Então, eu vou fazer o seguinte, para que eu fique com a equação só em termos de x, que é o que eu preciso, no lugar desse y aqui, ó, eu vou substituir esse y por 3.600, desculpa, por 3.600 dividido por x, certo? Então, vamos lá fazer isso juntos. Seguinte, ó, pegando essa segunda equação, eu tenho 3.600 dividido por x menos 8, dando igual, no lugar do y, como eu comentei, a gente vai substituir o y por 3.600 sobre x mais 75. Beleza, então tá aqui o primeiro passo, certo? A gente conseguiu uma equação e se a gente descobrir qual é o valor desse x que faz essa equação, que torna essa equação aí de fato uma igualdade, né? Se eu descobrir que x é esse que torna essa igualdade verdadeira, a gente soluciona essa questão. Então, esse era o primeiro passo que eu queria que vocês tivessem obtido. Agora vamos lá para o segundo passo. O próximo passo que eu vou pedir para vocês de novo pausarem o vídeo e tentarem fazer sozinhos, depois a gente continua, é fazer com que esse equacionamento se torne uma equação do segundo grau na forma padrão. Isso é, eu quero, por gentileza, que você tente tornar esse equacionamento um equacionamento da forma ax2 mais bx mais c, dando igual a zero. Então, tenta fazer isso aí sozinho e já já a gente continua. Eu vou seguir com vocês, então, tornando esse equacionamento aí do lado esquerdo na forma do equacionamento do lado direito, que é a forma padrão de equação de segundo grau, certo? Bora lá fazer. Observa que, nesse caso, os denominadores aqui são x menos 8, x e 75 é a mesma coisa dele estar dividido por 1. Se eu fosse colocar um denominador comum aí, seria o x menos 8 vezes o 1. Como multiplicar por 1 dá no mesmo, então eu vou deixar só o x dividido pelo x menos 8 e eu vou fazer o seguinte racional agora. Eu vou pegar esse denominador comum, dividir por cada um dos denominadores e multiplicar o resultado com o numerador, certo? Então, inicialmente, x vezes x menos 8 dividido por x menos 8 dá só o x, e esse x eu vou multiplicar por 3.600. Então, fica 3.600 vezes x, certo? X vezes x menos 8 dividido por x menos 8, cancela o x menos 8, sobra só o x multiplicado por 3.600 dá 3.600x. Aí agora no lado direito, x vezes x menos 8 dividido por x, a gente cancela o x com o x, sobra o x menos 8, que multiplica o 3.600. Então, a gente fica com 3.600
vezes x menos 8. Para fechar aqui, x vezes x menos 8 dividido por 1 é o próprio x vezes x menos 8, e a gente vai e multiplica por 75. Então, fica 75 x menos 8. Como os denominadores estão todos iguais, eu posso cancelar, e a gente fica com 3.600 x, dando igual. Vou aplicar a distributiva, ó. Então fica 3.600x. Se você fizer essa continha aí, 3.600 vezes 8 vai dar 28.800, certo? Vou fazer direto aqui para ser rápido, mais o 75 vezes x aqui dá 75x ao quadrado. E finalmente 75x vezes 8 vai dar igual a 600x. Aí, observa que o 3.600x ele está no lado esquerdo e no lado direito. Então, você pode cancelar. 3.600x, 3.600x. Então, nesse caso, você vai ter 75x ao quadrado menos 600x menos 28.800, dando igual a zero. Dá igual a zero porque aqui nesse outro lado tinha um 3.600, mas ele foi cancelado. Então tá, nota que essa equação aqui, ela está na forma padrão, certo? Eu vou dar só uma simplificada a mais, que não era tão simples assim de enxergar essa parte, mas o lado esquerdo e direito, ambos são divisíveis por 75, certo? Você podia chegando nesse racional passo a passo. Você poderia dividir todo mundo por 5, aí você ia ver que dava para dividir por 5 de novo, e assim ia, certo? Mas na prática, todos esses números aí são divisíveis por 75. Então vamos lá. 75x2 dividido por 75 dá igual a x ao quadrado, menos. Se você pegar 600 e dividir por 75, dá igual a 8x, menos, e finalmente, se você pega 28.800 e divide por 75, o resultado dá 384. Beleza. E aqui igual a zero, né? Tudo bem. Aí, agora, a gente tem uma equação na forma... Na prática, essa aqui já seria uma equação na forma padrão, mas com esses números grandes aqui, fica difícil de você fazer aquele racional de calcular o discriminante e depois as raízes, certo? Até que dá, certo? Mas se der para simplificar, é melhor e fica mais prático fazer a conta, que foi o que a gente fez. Então, perfeito. Batemos mais um passo aqui, mais uma meta, né, de resolução da questão. Aí agora eu vou pedir para vocês tentarem por conta própria, mais uma vez, solucionarem essa equação do segundo grau utilizando aquela formulação do discriminante delta, que é b ao quadrado menos 4ac. E depois que você achar o delta, uma vez que esse delta aqui vai dar maior ou igual a zero, nesse caso vai dar maior que zero, certo? Você vai ter as raízes calculadas com essa formulação. Menos b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o a, certo? Beleza, então, para fazer isso, você primeiro determina os valores de a, b e c. De posse desses valores, você consegue calcular o discriminante e as raízes que resolvem a nossa equação, certo? Tenta fazer essa parte agora por conta própria e a gente segue. Vamos lá então, para encerrar a resolução dessa equação, primeiro a gente faz o delta. O delta aqui vai dar b ao quadrado menos 4ac. Para isso, né, a gente tem que descrever quem são os valores de a, b e c. Nota que o x ao quadrado aqui é a mesma coisa dele estar multiplicado por 1, então o a aqui é 1. O b vai ser menos 8 e o c vai ser menos 384, certo? Qualquer dúvida você pode colocar a formulação padrão aqui em cima, ó, ax2 mais bx mais c, e você descobre que o a é 1
que o B é menos 8 e que o C é menos 384, sem tanta dificuldade, certo? Então vamos lá, b ao quadrado é menos 8 ao quadrado, que é 64, menos com menos dá mais, menos 4 que multiplica o a, que é 1, vezes o c, que é menos 384. Aí aqui, ó, você vai ter 64, aí 384 vezes o 4 dá 1.392. Só que você tem que observar que menos com menos na multiplicação dá mais. Então, por isso que vai ficar mais 1.392. Beleza. Aí, se você pega esse 1.392 e soma, né, com 64, dá 1.456. Deixa eu só conferir aqui essas continhas. Tudo bem. Aí, 4 vezes 384. Aqui dá 1.536, desculpa, certo? Essa conta aqui está errada. 4 vezes 384 dá 1.536, certo? Deixa eu só ajustar aqui. 1.536. Aí 1.536 mais 64 dá igual a 1.600. Agora sim. Beleza. Então, 1.600 aqui é o delta, certo? Aí, de posse desse delta, a gente consegue calcular o valor do x. Vamos lá. Calculando o valor do x, você tem menos b, que é menos o menos 8, que é 8, mais ou menos a raiz de delta. A raiz de 1.600 é 40, né? Dividido por 2 vezes o a. 2 vezes 1 é 2. Aí, os dois possíveis resultados, você pega o sinal de mais e o sinal de menos. 8 mais 40 é 48, dividido por 2 é 24. E 8 menos 40 dá menos 32, e menos 32 dividido por 2 dá menos 16. Nota que o resultado negativo nesse contexto não faz sentido, porque o x tem que ser a quantidade de alunos. Então, como a quantidade de alunos é um número positivo, a gente vai ter que considerar a raiz positiva. Então, a quantidade inicial de alunos vai ser 24, a resposta é a letra D de dado, certo? Questão, como eu comentei, um pouco mais elaborada, né? Eu tinha umas chatices ali de fazer essas contas que são contas maiores, né? Além da forma elaborada aqui, um pouco mais elaborada de você estruturar o equacionamento. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, certo? Até mais.